referência à comissão de mérito específica, mas o mesmo regimento não faz alusão à sua constituição e composição. Desta forma, não encontra esta presidência amparo para sua formalização. Votação da redação final do projeto de lei 372.4/2016 do eminente deputado Aldo Schneider. Em discussão, não havendo que quem discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente, não vou falar sobre a questão de ordem porque o regimento não permite que conteste a decisão do presidente. Mas faço uma nova questão de ordem que diz respeito à questão da divulgação do acontecido nas determinadas sessões. Nós temos tendo uma dificuldade que é o acesso às notas taquigráficas da ordem do dia. Todo o parlamento, Congresso Nacional e os parlamentos estaduais, como regra geral, você consegue ter acesso àquilo que aconteceu, ao discurso escrito, seja feito diretamente por notas taquigráficas ou pela transcrição do áudio, que é feito do áudio que é transcrito. Aqui nós não estamos tendo isso. A alegação é de que fica armazenado na forma de áudio, mas isso não me parece uma prática a mais adequada. É preciso que... O ideal seria que todos os discursos, tudo o que é dito na hora do dia aqui, seja transcrito e seja possível se conseguir um documento por escrito para que a gente possa utilizá-lo. Um exemplo claro é esse. Vamos supor o seguinte, eu não vou contestar a vossa decisão, evidentemente, porque o regimento não permite que eu faça na mesma sessão, só numa sessão seguinte, e vou seguir o regimento. Mas se eu desejar contestar a decisão, vamos supor, judicialmente, que eu preciso da transcrição, eu não tenho o documento, que eu preciso levar esse documento ao Poder Judiciário para contestar, de repente, a decisão. Então, eu solicito de Vossa Excelência a possibilidade que se dê um encaminhamento para que isto volte a acontecer, já que, pelo que sei, acontecia aqui na Assembleia de Santa Catarina até algum tempo atrás. Senhor presidente. Sim, deputado, antes, porém, gostaria de apenas informar o deputado Fernando Coruja que, a título da solicitação do deputado, está em andamento a aquisição de um sistema que permita e que vai permitir fazer a transcrição digital. Enquanto isso, o eminente deputado, quando precisar da transcrição, é solicitar que o fornecemos ao mesmo. Agora, com a palavra, a deputada Ana Paula Lima. Compreendi essa mudança, senhor presidente, até porque o registro taquigráfico é um registro da história desse parlamento e houve alguma modificação, inclusive eu estou requerendo alguns documentos que eu necessito para registro no nosso gabinete, e fiquei surpresa que as nossas manifestações no pequeno expediente, no horário dos partidos políticos, estão sendo registrados apenas os resumos das falas. Inclusive, a ordem do dia está sofrendo corte nos registros taquigráficos e não estão sendo registradas as nossas defesas, como pude acompanhar em algum procedimento. As nossas justificativas, as nossas argumentações do voto e os projetos de lei que estão em pauta. Então, nada disso fica registrado na taquigrafia. Então, a gente está requerendo a Vossa Excelência, com urgência, restabelecer essa integridade dos registros de todas as sessões dessa casa, até o senhor dizer que vem esse outro aparelho que vai fazer o registro que o senhor mencionou anteriormente. Eu gostaria que fosse assim, eu acho que todos os parlamentares dessa casa, que se faça justiça a todas as manifestações nesse plenário e que seja registrado pela taquigrafia. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Duas questões, presidente. Primeiro, eu quero referendar a posição do deputado Coruja, deputada Ana, porque nós entendemos que o registro das manifestações dos parlamentares se constitui também num documento oficial e é a memória dessa casa. Então, é fundamental que nós tenhamos
a posição de cada parlamentar sobre os assuntos. E se até ontem era possível fazer, eu entendo que, mesmo com a aquisição de um sistema que possa digitalizá-lo, é possível retomar e depois, quando vem o sistema, se faz adequação. Então, eu gostaria aqui de referendar também que nós possamos voltar ao sistema anterior. E no outro ponto, deputado, eu gostaria de solicitar a retirada da pauta da mensagem de veto 612 de nossa autoria. Consta na pauta e é um projeto que nós construímos com a Secretaria de Educação. Portanto, eu soube hoje de manhã que está na pauta e eu quero, então, entender por que é que o governo se posicionou com veto, na medida que foi um projeto construído também com a Secretaria da Educação. Obrigada. Antes de passar a palavra para o deputado Patrício Destro, eu quero reafirmar novamente que nós já estamos na era digital, portanto, tudo o que qualquer deputado que se manifesta aqui na casa, há esse registro eletrônico, inclusive com áudio. Em necessitando desses documentos, da transcrição, sem problema nenhum é concedido aos parlamentares. Repito, em breve isso estará automaticamente feito a transcrição. Presidente, eu quero deixar registrada a visita dos nossos vereadores de Papanduva também, o vereador Tafarel e a comitiva dele, os nossos vereadores lá de São João do Itaperiú, que também estão aqui na nossa casa, os nossos amigos de Araquari, a cidade que mais cresce em Santa Catarina, com o pé do vereador Cid também, o vereador Bento, meu amigo, vereador lá de Joinville também, nosso grande parceiro que está aqui na casa também, presidente. Obrigado, deputados. Antes de iniciarmos a deliberação dos vetos, eu proponho, ou quero, pelo menos pretendo, ouvir a manifestação dos líderes das bancadas com relação à solicitação do deputado Luciano Carminati, que ele solicita a retirada do veto 612 e que nós, diante do acordo que havíamos deliberado com os líderes, só poderá ser feito retirada se houver a concordância de todos os líderes que participaram daquele acordo. Uma palavra, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu acho que é importante quando o deputado, ou a deputada, no caso aqui, a deputada Luciane Carminati, pede a retirada, porque está até sendo discutido uns encaminhamentos sobre o devido veto, é possível sim a gente acordar isso aqui, eu peço aos demais líderes que a gente consiga encaminhar essa retirada proposta pela deputada Luciane Carminati. Obrigado. Deputado Mauro de Nadal. Bancada do PMDB, de acordo com a retirada, senhor presidente. Deputado João Antônio. Pela ordem, só para anunciar a presença do ex-vice-prefeito de São João do Itaperiú, Gilberto Azevedo, e os vereadores Anderson Catafesta e Sandro Jarozinski. Falei certo? Feito o registro. Falei certo? Vossa Excelência é muito bom na gramática. Não. Filho de professora. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Pela líder da bancada do PSD. Atendendo à solicitação da deputada Luciane, com a ausência do nosso líder do governo, Darcy de Matos, nós concordamos com a retirada de pauta e vamos olhar com carinho. Quero aproveitar, pela ordem, senhor presidente, para agradecer a presença que esteve conosco até agora, o vereador Nilson, o vereador Hernildo, o vereador Tafarel de Papanduva, nosso secretário regional Jardel, da ADR de Itaió, aqui presentes conosco também. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Dóia Guglielmi. Senhor presidente, da mesma forma, como a pedido do autor, da Luciana Carminati, a bancada do PSDB também é favorável à retirada do veto. Com a palavra, o deputado César Valdu. Da mesma forma, senhor presidente, nós concordamos também com a retirada, tem um acordo, mas tem as suas excepcionalidades, né, em função principalmente do assunto, que é muito importante. Então, nós também, a bancada do PCdoB, concorda com a retirada. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, gostaria de registrar a presença dos trabalhadores do Sintétic, do Sindicato dos Correios do Estado de Santa Catarina, a presença do Gilson Vieira, que é secretário-geral, José Maria Pego, e também de Jefferson Rebelo.
e também demais autoridades, vereadores que se encontram aqui nessa casa. E também registrar aqui o processo eleitoral do Sindicato Trabalhadores dos Correios do Estado de Santa Catarina e parabenizar a nova diretoria, a nova gestão e os desafios, portanto, daqui para frente. Obrigado, senhor presidente. Havendo acordo, como na condição que já foi deliberado também na outra sessão, a próxima terça, portanto, nós vamos ter 6 vetos para deliberar e não 5. Na quarta-feira segue com 5. E na medida que esta negociação chegue-se a um entendimento, nós colocamos novamente na pauta. Se não houver entendimento até nós concluirmos a pauta dos vetos, automaticamente eles vão entrar no final, aqueles que foram retirados para deliberação. Agora sim, veto total ao PL 109/2015, de autoria do deputado Fernando Coruja, que dispõe sobre a distribuição gratuita de análogos da insulina aos portadores de diabetes inseridos em programas de educação para diabéticos. Em discussão, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, venha todos os nobres pares aqui com relação a esse veto. Nós já temos isso daí, inclusive, da mesma forma no governo federal. Eu acho que nós, tratando da importância que é essa questão da patologia de diabetes, eu vejo que há uma necessidade de nós mostrarmos mais uma vez aqui o alcance social dessa lei, para que pudéssemos derrubar o veto desse veto aí, tratando-se de algo que tem um alcance social muito grande de pessoas que sofrem da diabetes. Então, portanto, o meu pedido é que nós possamos derrubar o veto sem prejuízo ou sem qualquer tipo de reação ao governo, não, mas é uma questão aqui do Parlamento e eu tenho certeza que nós vamos poder fazer a derrubada desse veto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, queria também me manifestar, até por exercer a presidência da Comissão de Saúde. Eu vejo que esse é um projeto importante e que, se o governo do Estado não fornecer a insulina, deputado Aguiar, deputado Dalmo, Vossa Excelência, inclusive nós conversávamos anteriormente sobre isso, os pacientes, via de regra, vão à justiça e obtêm esse direito. Eu tenho ouvido falar muito da judicialização da saúde, que de fato é um tema que temos que discutir, mas grande parte dessa judicialização também está no fato do governo, às vezes, não atender aquilo que já deveria atender, e com isso motiva um aumento da chamada judicialização da saúde. Eu acho que é uma tarefa importante e uma contribuição importante nossa, desta casa, se nós derrubarmos esse veto, colocarmos isso em lei, inclusive em custos vai ser menor para o Estado de Santa Catarina, porque ele vai poder depois se programar para isso e não ter que estar correndo sempre atrás de liminares ou decisões judiciais. Então, também acredito que nós podíamos fazer um gesto nessa casa, nesse sentido aí, derrubando este veto a esse projeto de lei. Com a palavra, deputado Dalmo Claro de Oliveira, pela ordem de inscrição. Depois, deputado Altair e deputado Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, sou coautor, juntamente com o deputado Fernando Coruja, desse projeto de lei, mas eu gostaria de fazer uma explanação mais sucinta possível desse tema. As insulinas, como os senhores sabem, é um hormônio extremamente necessário para o controle da taxa do açúcar no sangue e que os diabéticos têm sua deficiência. Existem 2 tipos de diabetes, o tipo 1, que tem uma falência quase total na produção desse tipo de hormônio, da insulina, e o tipo 2, desenvolvido geralmente na idade adulta, que com frequência controla com medicamentos via oral, às vezes também necessitando de insulina. Alguns pacientes têm uma necessidade especial, ou crianças muito pequenas, ou que têm um diabetes muito instável, porque o seu pâncreas está completamente exaurido da capacidade de produção de insulina, ou porque eles têm uma insuficiência renal
que leva a uma descompensação muito fácil, uma irregularidade no controle do diabetes, pacientes precisam de recursos da tecnologia da medicina, que são insulinas especiais com modificações de alguns aminoácidos naquela proteína, que dão um controle mais adequado da glicemia, evitando as hipoglicemias, que são possíveis causas, às vezes, de danos, às vezes severos, ao cérebro e até muitas vezes causando mortes após convulsões, etc. Esse tipo de insulina, chamados análogos de insulina, são insulinas sintéticas, altamente e complexamente elaboradas. Elas são fornecidas rotineiramente, com frequência, melhor dizendo, não rotineiramente, pela Secretaria de Estado da Saúde e por muitas secretarias municipais, onerando também os municípios, mediante ações judiciais. Quando eu estava na Secretaria de Estado da Saúde, após discussões seguidas com a Sociedade Brasileira de Diabetes, através do seu presidente nacional e do presidente aqui da seccional de Santa Catarina, nós acordamos em estabelecer um protocolo que auxiliaria inclusive o judiciário na concessão de liminares, mas provavelmente evitaríamos que fossem concedidas ou até a ida dos pacientes ao judiciário para requerer essa insulina, porque haveria uma distribuição administrativa. Só não passamos isso no Conselho Estadual de Saúde, foi aprovado lá também. Só não implementamos porque naquele momento, por uma ação do Ministério Público Federal, se eu não me engano da comarca de Criciúma, foi concedida uma liminar obrigando o Ministério da Saúde a fornecer esse tipo de insulina, e o Estado de Santa Catarina ficaria com a logística da distribuição. Em assim sendo, eu não, na época, assinei a portaria, que estava pronto para fazer, inclusive tínhamos um termo, um protocolo para a distribuição e enquadramento dos pacientes, para saber quem que teria direito a isso ou não. Não o fizemos porque o governo federal teria que fornecer. Mas passaram-se alguns meses, enquanto o governo federal, o Ministério da Saúde se preparava para fornecer, eu saí da secretaria, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre cancelou essa liminar e aí ficamos sem aquele fornecimento. A Secretaria de Estado da Saúde está preparada para isso. A questão de criar despesa ou não, existe já essa insulina já é fornecida em grande quantidade e existe uma verba global de aplicação de recursos para medicamentos, distribuição de medicamentos chamada da categoria especializada, bem como do judicial. Então, na verdade, nós vamos estar apenas utilizando dos mesmos recursos para fazer uma distribuição organizada e dar elementos ao judiciário para que reduzem muito o fornecimento de insulina, inclusive para quem não é preciso. Muitas das solicitações judiciais são para pacientes que não se enquadram em protocolo nenhum. Se tivermos esse protocolo estabelecido administrativamente e agora através de lei pela Secretaria de Estado da Saúde, o judiciário com certeza terá melhor condição de apreciar esses casos e negar até aqueles em que não há necessidade de aplicação. Então, por conta disso, eu reitero a importância de nós derrubarmos esse veto, com todo o respeito ao nosso executivo, até porque agora recentemente, em 21 de fevereiro de 2017, a portaria número 10 do Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumo Estratégico, torna pública a decisão de incorporar análogo de insulina de ação rápida para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1 no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, o próprio Ministério da Saúde está reconhecendo que está incluído no rol de medicamentos a serem aplicados pelo SUS. Então, por conta disso, eu peço aos senhores o apoio na derrubada desse veto, peço apoio ao líder da nossa bancada, deputado Milton Obos, bem como ao líder do governo, Darcy Matos, para a compreensão, para que libere a bancada e a base do governo também, para que possam votar pela derrubada desse veto. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado Dalmo. Estava inscrito o deputado Altair, abdicou. O deputado Aguiar também está abdicando. Senão vou respeitar a sequência. Daí o deputado Milton e o deputado César. Ok? Deputado Aguiar, vai se manifestar? Não vai se manifestar? Vai sim. Desculpa. Mas nós temos que ouvir o líder do governo também, né? Tem... Pode abrir. Deputado Kennedy. Vamos abrir. Calma, deputado Darcy, Vossa Excelência está com problema de garganta? Calma, deputado. O deputado Kennedy me colocou... Deputado Aguiar, com a palavra. Eu gostaria de pedir a todos os parlamentares que realmente esse é um projeto importante que o deputado Coruja
apresentou na Assembleia Legislativa e vai ajudar a muitas pessoas na área da saúde dos catarinenses. Portanto, voto 2. Deputado Milton Obos. Senhor presidente, tem certas posições na área da saúde que, às vezes, elas custam mais caro para o Estado, como uma decisão de um veto desse, do que organizar o Estado, né, e todas as patologias para que o Estado possa oferecer aquilo que hoje ele obrigatoriamente já oferece via as medidas judiciais. Eu, inclusive, dei, numa reunião que nós fizemos na Comissão de Saúde, que eu participei, numa audiência pública de saúde com o ex-secretário João Paulo Clenubing, eu falei isso, poxa, nós temos as gerências regionais de saúde em todas as regiões do Estado. O que custa você pegar aquelas pessoas que estão lá entrando com processo judicial, cadastrá-las, fazer reuniões com a equipe médica, consensar o tipo de medicamento e o Estado fazer isso de forma proativa, muito mais barato, sem as custas judiciais, etc. E esse é um caso idêntico, e no meu ponto de vista está correto, né, o autor, o deputado Fernando Coruja. O meu voto pessoal é 2 pela derrubada do veto, e os colegas da bancada que tiverem disposição de acompanhar, ficam livres para acompanhar. Muito obrigado. Agora com a palavra o deputado Altair Silva, daí o deputado César Valduca. Senhor presidente, eu não vou tomar todo o tempo aqui colocado, mas a matéria colocada em questão é de relevante e importante para a sociedade catarinense. Eu acho que todos nós temos amigos ou temos familiares que necessitam do atendimento. A insulina e o projeto apresentado, ele tem um alcance social muito importante. Senhor presidente, nós colocaríamos aqui a proposição de que todos aprovassem esse projeto, porque é importante para a saúde de Santa Catarina e é importante para todo cidadão. Por isso, o meu voto é 2, para que esse projeto atenda a mais pessoas em Santa Catarina. Agora com a palavra o deputado César Valduga. Depois inscrito o deputado Ana Paula Lima. Projeto deputado Coruja, eu gostaria de registrar a presença do Ivan Taufer, que é presidente da FCDL, Estado de Santa Catarina, que nos prestigia com a sua visita nesta casa. Quero primeiramente parabenizar o deputado Coruja pela iniciativa. Dizer que os análogos de insulina são produtos sintéticos provenientes de modificações da estrutura da molécula da insulina. E muito bem a gente sabe que as pessoas com situação de vulnerabilidade social, elas têm dificuldade em comprar essa medicação. E o que acontece hoje na prática, deputado Altair Silva? Que através das ações judicializadas, né, os pacientes, as pessoas têm ganhado essa ação. Então, mesmo que nós não aprovássemos deputado Mota, a derrubada do veto, através das ações judicializadas que acabam custando mais caro para o governo, para a saúde pública, na verdade, quando não se busca o tratamento emergente das pessoas que são portadoras da diabetes, acaba tendo custo maior, senhor presidente, para o Estado. Então nós temos que fazer a prevenção, não esperar lá que a pessoa fique mais doente ainda. E a prevenção, sem dúvida nenhuma, é ter a medicação, é fornecer essa medicação, que inclusive é de uso contínuo. Então, nos colocando, principalmente aquelas famílias, deputado Titon, em situação de vulnerabilidade social, e que o Estado, sem dúvida nenhuma, precisa fornecer essa medicação. Por isso, eu voto pela derrubada do veto. Agora com a palavra a deputada Ana Paula Lima. Muito obrigada, senhor presidente. Esse projeto foi amplamente debatido nessa casa, na Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças, e principalmente na Comissão de Saúde, onde o deputado Fernando Coruja, o deputado Dalmo Claro e nós, integrantes, eu presidindo essa comissão, fizemos um amplo debate. Nós recebemos na Comissão de Saúde, durante todo o período, várias associações de pais e amigos dos portadores de diabetes. A insulina é um hormônio necessário ao corpo, como já bem frisou
o deputado Dalmo Claro, ele regula a taxa de açúcar no nosso corpo, então ele tem que ser tomado sistematicamente todos os dias, dependendo da quantidade e da necessidade de cada indivíduo. É necessário, tem pacientes que não se adaptam com as insulinas já entregues pelo governo, essas que estão à disposição em todos os postos de saúde, através das farmácias básicas, e isso se faz necessário. O Estado de Santa Catarina tem um grande prejuízo pagando para essas pessoas através das ações judiciais. Então, nada mais justo do que a derrubada do veto no dia de hoje, principalmente porque foi um projeto amplamente debatido em todas as comissões e aprovado por unanimidade a esse plenário. Então, eu peço aos colegas parlamentares que votem 2 pela derrubada do veto. Com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, o SUS prevê o fornecimento universal de medicamentos para todas as pessoas. Eu, o deputado Dalmo, mas outros subscritores, apresentamos um projeto que tem a finalidade de organizar o fornecimento de insulinas especiais. Porque na medida em que você diz assim, o grupo que tem que receber é este, são pessoas que têm diabetes tipo 1, ou têm diabetes, têm nefropatia, e tem que ser fornecido um atestado disso, você diz que quem delibera sobre o fornecimento ou não de medicamentos, e hoje há um protocolo já, inclusive a Conitec, a nível nacional, liberou essas insulinas, é a autoridade, de certa forma, a autoridade de saúde, que deve definir quem deve ser medicamento para qual pessoa. Porque hoje, o que acontece? Quando vai ao judiciário, independente do que, para que você peça, você acaba recebendo. Então, o nosso projeto, ele não visa ampliar os gastos do Estado. De certa forma, ele visa até conter os gastos por não fornecer desnecessariamente. E para as pessoas que é necessário, não precisa ter uma demanda judicial para isso. Por isso eu quero agradecer aqui o apoio, os vários manifestos aqui, esperamos que seja derrubado, que várias pessoas que se manifestaram nesta linha. Só queria também comentar, apesar do nosso regimento, no artigo 178, considerar autor da proposição para efeitos regimentais ser o primeiro signatário, talvez isso possa ser discutido nessa reforma do regimento que está acontecendo. Eu acho que é importante que tenham projetos que tenham mais de um autor, porque é importante para o debate político, e este projeto, na verdade, não é de minha autoria apenas, é da minha autoria do deputado Dalmo, eu fui apenas o primeiro subscritor, mas ele é autor do projeto. Obrigado. Senhor deputado Dóia, com a palavra. Quero fazer um registro nesse momento. Nosso prefeito de Nova Veneza, o Rogério Frigo, se encontra na casa. E dizer-lhe que a bancada do PSDB vai votar pela derrubada do veto, vai votar 2. Deputado Darcy de Matos, segundo o deputado Kennedy, Vossa Excelência estava prejudicado para falar, mas me parece que não confere. Vossa Excelência tem a palavra como líder do governo. Senhor presidente, nós temos dúvida da fundamentação legal, mas diante da relevância do tema, o governo não vê nenhum óbice na derrubada do veto. Vamos colher os votos. 1 voto sim, 33 não, abstenção 0, derrubado o veto. Agora sim, veto total ao PL 280/2014, de autoria do deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre a implementação do Programa de Identificação Civil para crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Santa Catarina, em discussão. Para encaminhamento, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu me satisfaço com o veto e vou transformar o objeto do meu projeto, que eu entendo que é meritório, numa indicação ao Executivo. Vamos votar, abrindo o painel para votar. Presidente, enquanto há votação, só para fazer um registro. Com a palavra, deputado João Antônio Amin. Cumprimentar o casal, a Brígida e o Valtinho, que nos honram aí com a presença na Assembleia Legislativa e são moradores lá de Jurerê. Feito o registro, deputado João Antônio Amin.
Senhor presidente. Com a palavra pela ordem, quero que o deputado Nilson Gonçalves, que vem lá da cidade da Manchester, catarinense. Com a palavra. Senhor presidente, só quero deixar registrada a satisfação que tive hoje em receber a visita do prefeito de Criciúma, meu querido e particular amigo Clésio Salvaro. Esteve no meu gabinete, fiquei muito honrado da presença dele e gostaria que ficasse registrada aqui essa minha alegria compartilhada com os demais. Obrigado. Feito o registro. Vamos concluir a votação. 31 parlamentares. Vamos colher os votos. 22 sim, 9 não, abstenção nenhuma. Mantido o veto. Veto total ao PL 44/2016, de autoria da deputada Dirce Ardenscheider, que institui mês de conscientização contra o mosquito Aedes aegypti no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Para encaminhamento, deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, o objeto do projeto tem mérito, né, a preocupação com essa epidemia, mas primeiro, o projeto ele define o mês de dezembro para a realização do trabalho de conscientização e o mês de novembro para a realização da campanha. Na verdade, a campanha nacional é no mês de novembro, então ele deixa dúvidas com relação à efetivação do objeto do projeto. E o projeto, ele aumenta a despesa para o governo, porque ele define uma série de atribuições para o Poder Executivo, e nós temos caso similar no Rio de Janeiro, da Semana da Justiça, por exemplo, que o Tribunal de Justiça daquele Estado e a Justiça Federal considerou inconstitucional. Portanto, a nossa orientação é manutenção do veto. Em votação, vamos abrir o painel para votar. Vamos colher os votos. Sim, 18 não, abstenção 0. Mantido o veto. Veto total ao PL 119 de 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui a campanha Geração Atitude no Estado de Santa Catarina. Em discussão, para encaminhamento do deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, esse projeto propõe a realização de uma campanha da cidadania, consulta a Secretaria da Educação. Esse tema já é tratado como matéria transversal no dia a dia das escolas, né, no currículo, e ele cria uma série, aumenta a despesa para o Estado, que cria a confecção de cartilhas, distribuição, uma série de palestras, de ações do Poder Executivo que vai impactar no caixa do governo. Portanto, nós recomendamos manutenção do veto. Aberto o painel para votar.
Vamos colher os votos. 20 sim, 11 não, abstenção 1. Mantido o veto. Discussão e votação, segundo turno, projeto de lei 38.4/2017, de autoria do deputado Serafim Venzão. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a festa de São João Batista, realizada no município de São João de Itaperiú. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 30, do deputado Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Educação informações referente aos professores que ministram aulas no período noturno, após as 22 horas, em março de 2017, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 31, do eminente deputado Mário Marcondes, solicitando ao governo do Estado informações referentes às empresas com sede em Santa Catarina, agraciadas com algum tipo de isenção fiscal desde 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 345, da deputada Luciane Carminati. Requerimento 346, deputado João Antônio Amin. Requerimento 347 e 348, do deputado Mário Marcondes. Requerimento 349, do deputado Neudi Sareta. Requerimento 350, do deputado Antônio Aguiar. Requerimento 351, do deputado Doia Guglielmi. Requerimento 352, do deputado Padre Pedro Baldissera. Requerimento 353, do deputado Dirceu Dresch. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 231, deputado João Antônio Amin. Indicações 232, 233, deputado Mário Marcondes. Indicação 234, deputado Maurício Codilar. Indicação 235, da deputada Luciane Carminati. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, o senhor Ivan Roberto Taufer, empresário, preside a FCDL, o senhor faz parte da frente parlamentar também, é seu amigo, nosso amigo, competente, organizado, trabalhador. Saúdo pela sua presença nesse plenário. E também a presença dos vereadores de Papanduva. Estão numa comitiva aqui, senhor presidente, certamente pedindo verbas para o seu município. Não sei se vamos conseguir atendê-los. É a nossa região, né? Do Aguiar também. Mas pelo menos vamos recebê-los com um cafezinho. Nosso gabinete. Vereador Nego, o Tafarel, o Hernildo e o Nilson Pereira. Sejam bem-vindos. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Todos sejam bem-vindos a esta casa. Explicações pessoais. É inscrito para falar o eminente deputado Padre Pedro Baldissera. Tem a palavra por até 10 minutos na tribuna e certamente trará boas notícias no final da tarde do dia 19 de abril, dia do Exército, dia do Índio, deputado Padre Pedro. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, é de relembrar de que, deputado presidente, em 1940, vários setores dos povos indígenas reunidos no México, onde existia lá o Congresso, encaminharam ao então presidente da República, Getúlio Vargas, que em 1943, através da Lei 5.540, instituiu o Dia do Índio. 1943.
mas surge do Congresso dos Povos Indígenas, realizado no México, em 1940, 3 anos antes. Então, o presidente à época, Getúlio Vargas, 1943, através da Lei 5.540, institui o Dia do Índio, que hoje nós fazemos a menção, dia 19 de abril. Mas eu gostaria de aproveitar a tarde de hoje, porque, deputado presidente Silvio Drevek, na manhã de hoje, nós realizamos aqui nesta casa, e vai a minha gratidão ao presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente desta casa, deputado Valdir Cobalcini, que prontamente aceitou realizar uma audiência pública nesta manhã, a pedido da Conferência Nacional dos Bispos, o Regional Sul 4, Santa Catarina, composto pelas suas 10 dioceses, a realização desta audiência pública, tendo em vista a temática trazida pela Igreja Brasileira, que reflete os biomas, e nós aqui de Santa Catarina tratamos mais diretamente do bioma a Mata Atlântica, e que se multiplicam em outros biomas pelo nosso país afora. E fazer menção de que, fruto da nossa sessão solene que realizamos nesta casa, logo no início da Quaresma, dando publicidade a esta temática, de um lado complexa, mas necessária e importante, porque trata das questões que envolvem o nosso planeta. A CNBB do Regional Sul 4 de Santa Catarina tem trazido esta demanda, e em conjunto com lideranças da igreja e de pastorais sociais, movimentos populares, nesta manhã nós realizamos aqui nesta casa esta audiência, onde contamos, além dos deputados líder do governo nesta casa, Darcy de Matos, Dóia Gugelmin e deputado César Valduga, contamos assim com a presença também do Ministério Público Federal, através da procuradora doutora Ana Lúcia Hartmann, a Fátima, representando aqui o nosso presidente Alexandre, o ICMBio, que também marcou presença, juntamente com outras entidades ligadas aos movimentos populares e associações de produção orgânica e das pastorais de nossa igreja, e também o representante da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado, além, claro, de todas as lideranças mencionadas que compõem o Regional Sul 4 da CNBB, presidente Dom João Francisco Salmo, e, ao mesmo tempo, também o nosso arcebispo da arquidiocese aqui de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yankee. Portanto, uma audiência muito bem participada e representativa, aonde se trouxe presente no debate vários gargalos que compreendem o que está relacionado aos biomas
ou esta temática que a Igreja coloca como pano de fundo para debater questões que envolvem o nosso planeta. E presente, e que deu toda uma fundamentação a esse trabalho, o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor aposentado Ademir Reis, que teve a oportunidade, à época, aqui na nossa sessão, de poder também fundamentar as questões que envolvem os biomas, não só da Mata Atlântica, mas dos outros biomas do nosso país. E dizia o biólogo Ademir Reis, de que ele apontou, né, esses vários problemas e problemas sérios de basicamente não existir mais a Mata Atlântica, que infelizmente não se discute aqui os percentuais, porque uns dizem que ela chega a 5%, outros 8%, enfim, não é essa a questão de fundo. A questão de fundo é que, dizia ele, eu não estou preocupado com os percentuais, estou preocupado com a extrema fragmentação da Mata Atlântica. E aqui está a grande preocupação que ele levantava, né? Há uma dificuldade de conservação da fauna e da flora devido a esta fragmentação. E com certeza, a principal ação tem que ser a formação de corredores ecológicos. É a única maneira para, de fato, quebrar esta situação de fragmentação da Mata Atlântica. Ele explicou que os fragmentos causam as espécies em efeito de gaiola, de isolamento, e com isso ocorre a perda da variabilidade genética. E este é um dos grandes problemas que nós enfrentamos nesta questão que envolve os biomas em nosso estado e em nosso país. E nesse espírito, nós levantamos alguns desafios que nós julgamos oportunos e necessários, que nós façamos os enfrentamentos necessários. Primeira questão é que nós estaremos rearticulando o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. Então ficou sob nossa responsabilidade a rearticulação deste fórum, para que em torno dele se consiga fazer os debates necessários que envolvem a questão dos biomas ou desta temática como um todo. A publicação de uma carta compromisso, fruto deste debate em que nós construímos nesta manhã de hoje através desta nossa audiência. E uma aprovação também de uma moção nesta casa para contrariar uma medida provisória 756/2017. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, de uma medida provisória 756 do governo federal, que reduz 20% da área do Parque Nacional de São Joaquim. E a publicação de uma cartilha que exponha a preservação do bioma Mata Atlântico. E que essa cartilha possa ser utilizada de maneira assim muito especial com os meninos e meninas em salas de aula, porque nós entendemos que vamos conseguir imprimir uma mudança nesta cultura e a criação de uma nova consciência a partir da formação e da formação do berço, né?
seja do berço, dos laços familiares e nos primeiros anos dos bancos escolares. É ali que a gente consegue imprimir esta mudança necessária de uma nova concepção do planeta. Na sequência, o deputado César Valduga, que abdica. Próximo deputado, Mário Marcondes, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, ouvintes da TVA, Rádio L, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu gostaria de registrar aqui a presença do nosso companheiro Heriberto Souza, de São João Batista, vereador do PPS, está visitando a casa na tarde desta quarta-feira, a sessão deste parlamento. Senhores deputados, o que me traz na tribuna na tarde desta quarta-feira, nos momentos onde tanto se fala em Lava Jato, delações premiadas, há sempre no contraponto a construção de alguém. Alguém construindo algo diferente, fazendo diferente de tudo que nós temos visto ultimamente na televisão, no rádio, na imprensa, jornais falar, escritos, fazendo com que vivemos num verdadeiro clima de apreensão, muitas vezes de tristeza, desalento, em pensar que as coisas não têm mais jeito. Eu queria aqui mencionar uma correspondência que eu recebi no meu gabinete, acredito que, quem sabe, outros parlamentares tenham recebido também, da professora Mariângela Branco Bach, da Escola Básica Estadual Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, do bairro Bela Vista, da minha querida cidade de São José. Recebi no dia 30 de março. Esta professora, ela atua há 20 anos na rede estadual de ensino. Esta professora, ela ministra aulas de História, Geografia e Sociologia por 16 anos na Escola Básica Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, na cidade de São José, para estudantes da 6ª à 9ª fase. E no início do ano letivo, a escola organiza a promoção de projetos interdisciplinares para período escolar em diversas áreas do saber. Este ano, especificamente, o tema escolhido foi cidadania. Pois bem, o tema foi para a sala de aula de discussão de todos os alunos, onde os alunos tiveram um entendimento melhor, um conceito mais apurado e uma discussão mais ampla do que efetivamente é cidadania, como se faz cidadania, onde se aplica a verdadeira cidadania. E chegaram à conclusão que a cidadania não é totalmente respeitada em nosso país, principalmente aos olhares da saúde, da educação e da segurança pública. Isso, conclusão dos alunos, repito, de 6ª à 9ª fase. Que existem muitos obstáculos, isso tudo estou aqui transcrevendo com as minhas palavras do que veio na correspondência da professora. Que existem muitos obstáculos que impedem o exercício da cidadania plena, principalmente por parte dos 3 poderes constituídos. A conclusão dos alunos tornou-se a correspondência que recebi. Nela, a professora Mariângela
me solicita que faça ecoar nesta casa os itens mais citados pelos jovens, que gostaria de ler agora a cada um dos senhores parlamentares. Primeiro, acabar com a corrupção, entre parênteses, que os políticos atuem de forma mais justa e honesta. Segundo, acabar com as diferenças e com o preconceito social, racial, religioso e sexual. Terceiro, respeitar os cidadãos. Quarto, melhorar os sistemas de educação e saúde. Entre parênteses, contratação de mais profissionais para escolas, postos de saúde e hospitais. Quinto, respeitar o meio ambiente. Sexto, ter mais respeito pelas leis. Sétimo, melhorar o saneamento básico, o acesso à moradia e ao transporte público. Oitavo, melhorar e garantir segurança para todos. Nono, permitir que os cidadãos possam questionar seus direitos. Décimo, preservar o patrimônio público, praças, escolas, hospitais e museus. Senhoras e senhores deputados, considerando que a cidadania está em permanente construção, que é um referencial de conquista da humanidade, através daqueles que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas. Façamos que os itens eleitos democraticamente pelos estudantes, cidadãos, sejam respeitados em sua plenitude. Afinal, como parlamentares que somos, temos a obrigação de defender as garantias constitucionais de quem representamos, o cidadão catarinense. Vejam, senhores parlamentares, estamos aqui recebendo algumas dicas, algumas lições. Estamos falando de estudantes de sexta série, mandando a este parlamento sugestões de como exercer a verdadeira cidadania, como defender a verdadeira cidadania. Que isso sirva para nós de alerta e de ponto de começarmos a fazer desse parlamento um verdadeiro local das discussões de revisão da nossa sociedade como um todo. Nossa sociedade hoje extremamente prostituída, sem regra, sem hierarquia. Os poderes institucionais instituídos nesse país sem a mínima credibilidade. Nós, da classe política, jogados na vala comum, como todos fossem iguais. Nós temos a obrigação de fazer a diferença. Nós temos a obrigação de mostrar para a sociedade que esse país tem jeito sim, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que construir uma história diferente do que estamos vendo aí, porque esse não é o Brasil que nós escolhemos. Esse não é o Brasil que milhões e milhões de trabalhadores estão construindo todos os dias de sol a sol. Dos nossos agricultores, dos nossos industriais, dos nossos empresários. Esse é o país que queremos. E, por falar nessa situação tão ruim que está o país, né, no jornal de hoje, leio na coluna do jornalista Rafael Martini, Diário Catarinense, página 2, a seguinte notinha: omissão no parlamento. A repercussão da Lava Jato em Santa Catarina foi praticamente ignorada durante a sessão de ontem na Assembleia Legislativa.
o balaio de siri é tão grande que ninguém tem coragem de botar as garras de fora. Acho que a gente deve começar a botar o pinguruzi, né? Se o parlamento não falou, porque quem tem que falar, que fala na hora que tem que falar. A imprensa também foi falada. A imprensa também entrou nas relações. E o que a imprensa falou? Alguma coisa? Não. O Jornal Nacional hoje é jornal de 2h30, escrevendo delação de políticos. Da imprensa ninguém falou até agora. Senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Então, senhor, vamos parar de pegar jornal e botar notinha. Vamos ser proativos, vamos construir. E quem tiver que se defender, que se defenda. No momento certo, na hora certa. Esse parlamento tem que ser construtivo. A Lava Jato não vai salvar o Brasil. Nós temos que parar de ter a ideia central do Brasil hoje de ser a Lava Jato. A Lava Jato tem que ser um procedimento que tem que tocar. Mas o que nós precisamos é ter um Brasil voltando a crescer. Um Brasil que tenha emprego. Que reaqueça a nossa economia. E esse tipo de notinha não resolve nada. Eu não tenho nada a temer. Não falei porque não me diz respeito falar e não interessa. Eu vou fazer proposição nesse parlamento. E Lava Jato, cada um que se explique pelo que fez. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes. Agora sim, com a palavra, o último inscrito no dia de hoje, deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados que nos acompanham, deputadas, a toda a sociedade catarinense, toda a população que nos acompanha. Eu, no dia de ontem, um dia bastante intenso, não tive a oportunidade de vir a essa tribuna. Venho hoje, senhor presidente, e tenho dois assuntos, na minha avaliação, de extrema relevância para tratar nesta tribuna, e não posso tratá-los totalmente hoje. Vou tratar mais, no dia de hoje, do dia 17 de abril, que completa um ano do golpe em nosso país. Mas não posso, deputado Marcondes, não posso deixar de trazer essa tribuna também a minha opinião sobre as denúncias, ou ao menos as denúncias trazidas contra o governador Raimundo Colombo e lideranças do PSD aqui em Santa Catarina. Então eu vou tratar disso amanhã cedo na minha fala com mais detalhes, informações, e com certeza a sociedade catarinense espera aí uma apuração e esclarecimento sobre isso, se de fato se confirmar ou não confirmar. Então vou trazer amanhã cedo aqui neste espaço esta discussão e a minha posição sobre isso tudo, inclusive enquanto líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas hoje, senhor presidente, eu não posso deixar esse dia passar sem tratar o dia 17 de abril do ano passado, de 2016. Data que marca a passagem de uma das cenas mais absurdas da política brasileira. Quando o país conheceu, ao vivo e a cores, um congresso de corruptos que debochavam da moral do povo. Um dia que revelou o total despreparo, a irresponsabilidade e o conluio por parte da maioria dos deputados federais, seus apoiadores e conspiradores da democracia. Nesse dia, a sociedade conheceu o golpe parlamentar e soube que nunca existiu as tais de pedaladas fiscais. A população soube que aquela sessão realizada em pleno domingo era uma assembleia de uma boa parte de bandidos presididas por um corrupto e um bandido, hoje inclusive preso, Eduardo Cunha. Uma
sessão para aprovar o impeachment sem provas da presidente Dilma. A população soube da verdade. Um golpe havia acontecido. Uma manobra criminosa foi planejada para tirar do poder uma mulher íntegra, eleita por 54 milhões de brasileiros. Tudo isso porque ela não topou a chantagem feita pelo presidente da casa, Eduardo Cunha, que hoje está preso em Curitiba, condenado a mais de 15 anos por corrupção, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O atual presidente golpista, Michel Temer, confessou isso em rede nacional no último domingo, durante a entrevista da Rede Bandeirantes. Mais uma prova de que Dilma foi vítima de uma vingança. Gostaria que a assessoria aqui do plenário colocasse esse vídeo para que os deputados, para que a população catarinense, possam acompanhar e tenham conhecimento deste fato que talvez muitos não assistiram. Peço a assessoria aí. Entrevista exclusiva à Band, no fim de semana, o presidente Michel Temer disse que o impeachment de Dilma Rousseff aconteceu por retaliação de Eduardo Cunha, na época no comando da Câmara. E Cunha não teria sido, segundo essa versão, atendido pelo PT. Eduardo Cunha, impeachment de Dilma Rousseff. Uma ocasião, ele foi me procurar, isso era umas 2 horas da tarde mais ou menos, dizendo, olha, hoje eu vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque, e eram 10 ou 12 pedidos, né? Porque prometeram-me, ele estava lá no Conselho de Ética, prometeram-me os 3 votos do PT no Conselho de Ética. Eu disse, que bom, muito bom, assim acaba com essa história de você estar na oposição, etc. Até porque, convenhamos, eu sou vice-presidente da República, do PMDB, e fica muito mal essa situação de você, a todo momento, estar se posicionando como oposicionista, né? Eu fui ao Palácio da Alvorada, lá que se daria a reunião, ela estava na biblioteca, eu fui até a biblioteca e disse até ela, presidente, pode ficar tranquila, porque o presidente Eduardo Cunha me disse agora que vai arquivar todos os processos de impedimento. Só que coisa boa, disse isso e tal. Pois bem, no dia seguinte eu vejo logo o noticiário dizendo que o presidente do partido do PT, naturalmente, e os 3 membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Quando foi 3 horas da tarde, mais ou menos, Fábio, sério, ele me ligou dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então veja que coisa curiosa, se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. E quando Todos os senhores deputados e a todos que nos acompanham, está aí mais uma das grandes provas, dita pelo próprio presidente golpista, que estava por toda esta articulação também ajudando e construindo essa articulação. Esperamos que agora se faça justiça. O Supremo tem agora a prova de que não foram as pedaladas fiscais que levaram Eduardo Cunha a acertar o processo de impeachment, mas a vingança contra Dilma, porque a própria presidente e o Partido dos Trabalhadores não cedeu às suas chantagens. A Constituição brasileira é muito clara. É preciso prova de crime para que se aprove o impedimento de um presidente da República ou uma presidente. Digo com tranquilidade, já falei isso em vários momentos aqui, com muita segurança, que Dilma não estaria passando por isso se tivesse negociado com os corruptos, se tivesse aceitado a pressão para influenciar o Partido dos Trabalhadores a votar contra a abertura de processo contra Eduardo Cunha. Então, isso na Comissão de Ética, é claro, por manter contas secretas no exterior. Dilma enfrentou os corruptos e sofreu o golpe da vingança. Quem está pagando este preço? A democracia brasileira, o povo trabalhador, que a cada dia do governo golpista perde mais e mais direitos e assiste o Brasil sendo dilapidado, literalmente, pelos golpistas. Golpistas que governam para atender os interesses dos banqueiros, da Fiesp,
da mídia, dos políticos corruptos, enfim, todos que colaboraram para que o golpe acontecesse. Durante um ano de vigência do golpe, todos os indicadores do país pioraram. Desemprego, queda de consumo, perda do poder aquisitivo, perda de capital, aumento da miséria, piora na saúde, na educação, na segurança pública. Nossa economia encolheu quase 10% e o golpe desmoralizou a imagem do Brasil no mundo. De país admirado pela maioria dos indicadores sociais, o Brasil voltou a ser uma típica república bananeira, marcado por golpes rasteiros e nefastos. A maioria dos políticos envolvidos no golpe ou está preso ou seriamente implicado em denúncias e delações por corrupção e Caixa 2, como Aécio Neves, o eterno inconformado com a derrota de 2014, um dos principais conspiradores contra Dilma. Enquanto esses corruptos tentam manobras para fugir da justiça, Dilma segue de cabeça erguida, viajando pelo Brasil e o mundo para denunciar o golpe político, midiático, jurídico e parlamentar em curso no nosso país e defendendo a nossa democracia e os direitos dos brasileiros. Ela é aplaudida, sua luta reverenciada e a sua dor compartilhada. Então é este, senhor presidente, senhores deputados e a todos que nos acompanham, o nosso registro no dia de hoje, por tudo o que está acontecendo no nosso país, estão tentando salvar o Brasil com retirada dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Felizmente, nós estamos aos poucos tendo... Senhor, mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Aos poucos percebendo uma reação muito positiva da sociedade contra tudo isso. Especialmente, já estamos sentindo reflexos positivos de jogar para frente esta destruição da Previdência Pública. Esperamos que esta semana não se aprove, ou semana que vem, toda essa destruição das leis trabalhistas de proteção dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando pelo Brasil, pela democracia, pelo povo brasileiro. E no dia 28 de abril, pararmos o Brasil e darmos um basta a isso tudo, dizer chega de destruir as perspectivas de conquista dos trabalhadores e trabalhadoras de mais de 100 anos, de muita luta, de muita dedicação de centrais sindicais, de trabalhadores e organizações de movimentos populares do nosso país. Portanto, muita força a todos e com certeza vamos passar por esse... Deputado Disseu. Senhores deputados, não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais assuntos a ser tratado na tarde desta quarta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.